Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre magnetismo, beleza? Basicamente, esse nome magnetismo ele tem uma origem histórica. Dizem que lá na ilha da Magnésia, que é uma ilha na Grécia, esse fenômeno foi estudado pela primeira vez, certo? Bom, tudo foi estudado na Grécia Antiga pela primeira vez, basicamente. Mas o que se conta é que nessa ilha da Magnésia, lá nos tempos antigos da Grécia, basicamente existiam pastores, né? E eles viviam ali com suas vaquinhas, suas ovelhinhas, e do que a terra dá, né? Como era o mundo antigamente. Eles percebiam que os utensílios metálicos deles eram atraídos pelas pedras. Eles iam, por exemplo, levar lá o rebanho para pastar, e quando eles se aproximavam de uma pedra, eles percebiam que a faca, o cajado deles, que eram feitos de ferro, né? Eram atraídos, ficavam colados ali naquelas pedras. Bom, pessoal, esses fenômenos ganharam um nome, né? Ganharam esse cunho de fenômenos magnéticos, porque foram estudados, né? Percebidos lá na ilha da Magnésia. Os chineses, os mesopotâmios, outros povos também, eles perceberam esse tipo de fenômeno. E esse fenômeno, ele ocorre, pessoal, de uma forma devido a uma característica bem intrínseca da matéria, a qual a gente chama de domínio magnético. Isso está relacionado, galera, com o spin lá dos elétrons, certo? A gente sabe que o número quântico magnético, que é o spin, tem uma relação com o giro do elétron em torno do próprio eixo. Esse domínio magnético, que nada mais é essa direção para a qual o elétron está rotacionando, fazendo aqui uma analogia, ele, em um pedaço normal de ferro, de metal, ele é aleatório. Então, vai ter domínio magnético apontando para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para uma diagonal, para outra, certo? E aí tu tens um pedaço de ferro comum. Caso tu tenha um pedaço de metal e esses domínios magnéticos eles estejam alinhados, apontando para uma direção preferencial, a gente diz que esse pedaço de ferro não é um pedaço de ferro comum, e sim um ímã. Então, o que diferencia um pedaço de ferro comum de um ímã? A orientação dos domínios magnéticos. O lado para o qual esses domínios magnéticos estão apontando, a gente chama de norte. O lado contrário, a gente chama de sul magnético. Então, a primeira coisa importante que eu quero que vocês percebam aqui é a seguinte: o polo norte e o polo sul magnéticos, eles não têm nada a ver com o polo positivo e o polo negativo lá da eletricidade, certo? Algumas questões gostam de colocar. O polo norte de um ímã é repleto de cargas positivas, enquanto o polo sul é repleto de cargas negativas. Não tem nada a ver, certo? O polo norte e o polo sul eles estão relacionados com outra propriedade da matéria, que é a rotação lá dos elétrons. Então não tem nada a ver com as cargas elétricas, beleza? E lá na magnésia, pessoal, eles tinham muitos ímãs naturais, que é a magnetita, né? Então, a magnetita é um ímã natural, é esse óxido de ferro aqui, ó. Certo? Esse cara aqui, quando o ferro é encontrado na natureza dessa forma, a gente tem um ímã natural. Beleza. Na nossa aula de hoje, basicamente, nós vamos começar falando, então, sobre as propriedades desses ímãs. E a primeira é aquela mais fácil de todas, né? Atração e repulsão. O que a gente sabe é, os opostos se atraem. Isso é bem parecido. Várias coisas vão ser bem parecidas lá com a elétrica, certo? Por isso que as questões gostam de fazer aquela pegadinha que eu mencionei. Então, os opostos se atraem, o que quer dizer? Se eu pegar dois ímãs em forma de barra aqui, ó, o norte e o sul vão se atrair, certo? O norte e o sul vão se atrair. Agora, se for norte e norte ou sul e sul, eles vão se repelir, né? Os opostos se atraem, os iguais se repelem, certo? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. A segunda propriedade de um ímã que eu vou colocar aqui para vocês é o princípio da indivisibilidade, que basicamente, se eu pegar um ímã e cortar no meio, cada pedaço continua tendo polo norte e polo sul.
certo? Eu pego esse pedacinho aqui, ó, ele continua tendo norte-sul. Esse aqui também. Se eu cortar de novo, cada pedaço continua tendo polo norte e polo sul. Então, sempre que eu tiver um norte magnético, obrigatoriamente eu tenho também um sul magnético. Sempre que eu tiver um sul, eu tenho um norte. Então, não existem monopolos magnéticos. Quer dizer o quê? Não tem nunca um polo sozinho. Se tem o norte, tem o sul. Se tem o sul, tem que ter o norte junto. Beleza? Percebam que isso é bem lógico. Dado que a propriedade magnética, pessoal, ela é uma propriedade de um elétron. Então, se tu pegar um pedaço, um ímã, e quebrar, até tu ter um elétron, aquele elétron sozinho tem polo norte e polo sul. Certo? Que tá relacionado lá com o spin dele, né? Então, tu pode quebrar quantas vezes tu quiser, sempre vai ter norte e sempre vai ter sul também. Certo? E a última propriedade que eu vou colocar aqui para vocês é a orientação de um ímã, quando ele está em um campo magnético. Isso aqui está relacionado com a bússola. O que é uma bússola? Uma bússola é um ímã, certo? E por que ela aponta para o norte? Né? A gente diz, a bússola aponta para o norte. Porque sempre o norte, pessoal, aponta no sentido do campo magnético. Esse B aqui, ó, para quem não sabe, B é o campo magnético. Certo? Então, se eu pegar um ímã, pessoal, e colocar ele num campo magnético, como esse ímã aqui, ó, ele vai se orientar, ele vai girar de forma que o norte aponte no sentido do campo. Então, se o ímã está assim, ele vai fazer isso aqui, ó, e vai ficar assim, para que o norte magnético, ó, fique apontando no sentido do campo magnético. Certo? Então, por isso que a bússola aponta para o norte da Terra, porque a Terra tem um campo magnético que aponta para o norte. Então, o norte da bússola aponta no sentido desse campo. Então, sempre uma bússola se orienta, certo? No sentido do campo magnético. Bom, e como que eu magnetizo um material? É bem simples. Se tu vai magnetizar um material, então para magnetizar um material, pessoal, basta tu submeter ele a um campo magnético. Né? Então, para magnetizar, submete a um campo magnético. Né? Quando eu coloco o Bzinho aqui, ó, é campo magnético. Ou seja, eu tenho lá um pedaço de ferro e quero fazer ele virar um ímã. Coloca ele num campo magnético. Aí os domínios magnéticos dele vão se alinhar no sentido desse campo. Aí ele vai virar um ímã. Por isso, quando a gente quer magnetizar alguma coisa, a gente pega um material que já está magnetizado, né? Pega lá um ímã e, sei lá, um prego. Aí tu esfrega assim, né? Passa ali nele, deixa ele ali grudado. E aí ele vai virar um ímã também, certo? Lá em geografia o pessoal faz isso no ensino fundamental, né? Pega uma agulhinha, esfrega no ímã e coloca em cima de uma, sei lá, e coloca numa rolha para ver ela apontar para o norte. E daí ela virou um ímã, ela virou uma bússola, certo? Então, para magnetizar, tu vai submeter a um campo magnético. Só que os materiais, eles não adquirem magnetização da mesma forma. Basicamente, a gente tem três tipos. Nós chamamos de material ferromagnético, aquele material que ele vira um ímã permanentemente. Como assim? Eu pego aquele pedaço de ferro, por exemplo, né? O ferro é um material ferromagnético, logicamente. Eu pego aquele pedaço de ferro, coloco em um campo magnético, aí ele vai virar um ímã, né? Ele vai ficar magnetizado. E quando eu tiro ele do campo magnético, ele continuou sendo um ímã. Ele retém, ele segura a magnetização. Ele é um ímã permanente, certo? Ele virou um ímã para sempre. Tu pode pegar ele e usar para atrair o metal lá, certo? Percebam que sempre um ímã vai atrair um metal porque ele induz o polo oposto no metal, né? Os opostos se atraem. Certo? Agora, o material ele é chamado de paramagnético. Quando ele vira um ímã temporariamente. Como assim? Ele é atraído pelo ímã, só que ele não vira um ímã junto.
Se eu pegar um pedaço de alumínio, pessoal, vou colocar num campo magnético, ele fica magnetizado. Só que quando eu tirar ele do campo magnético, ele perde a magnetização. Então percebam que o material ferromagnético ele é atraído pelo ímã e vira um ímã também. O paramagnético ele é atraído pelo ímã, só que ele não vira um ímã. O diamagnético ele se magnetiza na direção oposta ao campo. Isso quer dizer o quê? Ele é repelido por um ímã, certo? Porque induz o polo oposto nele. Então o diamagnético é aquela exceção. Tipo a prata, né? A prata ela não é atraída por um ímã, ela não, logicamente, ela não vira um ímã, ela é repelida por um ímã, muito louco, certo? E agora, como é que eu faço se eu quiser desmagnetizar um material? Bom, para desmagnetizar o material, pessoal, tem duas formas, certo? São elas o choque mecânico. O que é o choque mecânico? A porrada, a bicuda, a cacetada mesmo. Pensem no seguinte, sabe aqueles imãzinhos de geladeira? Vocês já perceberam que às vezes tu deixa cair, deixa cair, deixa cair, quando tu vai grudar de novo ele não gruda mais? É exatamente isso, galera. É a porrada, é a bicuda mesmo. Se bate no imã, galera, pega, sei lá, tem lá um imã, pega um martelo e bate, 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 bate nele. Ele vai perdendo a magnetização. Aqueles domínios magnéticos que estão alinhados vão ganhando energia, né, e vão ficando novamente desalinhados. E o aquecimento. Então, se tu aquece um ímã, pessoal, ele pode perder as propriedades magnéticas. A gente tem uma temperatura, certo? Uma temperatura chamada temperatura de Curie, né? Em homenagem à famosa física e química polonesa, ganhadora de 2 prêmios Nobel, né? Um de física e um de química. E basicamente essa temperatura, pessoal, ela indica pra gente o ponto no qual o material perde suas propriedades magnéticas. Eu não sei de cabeça, mas vamos imaginar que para o ferro seja 900 graus Celsius. Isso quer dizer que acima de 900 graus Celsius, tu não consegue alinhar os domínios magnéticos do ferro, ou seja, não tem como tu ter um ferro, um ímã de ferro, perdão, certo? Então é o ponto no qual o material perde suas propriedades magnéticas, a gente dá esse nome aqui, ó, ponto de Curie. Bom, falando um pouco agora sobre o campo magnético gerado por um ímã, esse campo magnético, né, ele é representado, galera, quando a gente fala de campo magnético, lembrando, né, como eu botei ali atrás, o campo magnético, como qualquer campo, é um vetor, e a gente usa a letra B para ele. Ele é representado através de linhas de indução magnética. Então, as linhas de indução, elas representam o campo magnético. É um pouco parecido também lá com o campo elétrico, ó, pessoal. Por convenção, essas linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, as linhas de indução magnética saem do polo norte e entram no polo sul. Saem do norte, entram no sul. E essas linhas, pessoal, elas são linhas fechadas. O que isso quer dizer? Ela sai aqui do norte, ó, entra no sul, dá a volta, atravessa a barra magnética e continua. Sai do norte, entra no sul. Ou seja, elas sempre fecham um caminho, elas são contínuas, né? Sai de um lado, entra do outro. Por dentro aqui, ó, sai de um lado, entra do outro. Então elas são sempre linhas que fecham o caminho, certo? Sai do norte, entra no sul, são sempre fechadas. Um caso muito especial, pessoal, desse campo magnético é o campo magnético da Terra, certo? A Terra, ela é um ímã gigante. A gente sabe que, vocês estudam lá na geografia, né? A gente tem o norte e o sul da Terra. Esse norte e sul, pessoal, são norte e sul geográficos da Terra. Porque, na verdade, quando a gente fala das propriedades magnéticas da Terra, o norte magnético da Terra, pessoal, ele fica lá onde é o sul geográfico, ó. E o sul magnético, onde é o norte geográfico. É o contrário, troço louco, né? Mas vocês já vão entender por quê. As linhas de campo, elas saem do norte e entram no sul, né? Então, o campo magnético da Terra, ele é uma coisa assim, ó. Ó, sai do norte e entra no sul, né?
certo? Vou botar mais uma linhazinha aqui, ó. Sai do norte, entra no sul. E é por esse motivo que quando eu colocar uma bússola aqui, ó, galera, eu estou aqui no Brasil. Se eu usar uma bússola, a bússola ela vai fazer isso aqui, não vai, ó. O norte da bússola vai apontar para cima, né, entre aspas. Por quê? A bússola não aponta no sentido do campo magnético, falamos aqui atrás ainda há pouco? Então, curte só. O norte da bússola, isso aqui às vezes o pessoal se confunde, tá? É meio chatinho. O norte da bússola aponta para o norte geográfico. Por que que aponta para o norte geográfico? Porque é lá no norte geográfico que tem um sul magnético. Você pode pensar que os opostos se atraem, por exemplo, ou que esse campo aponta do norte para o sul magnéticos, né? Então, ó, o norte da bússola vai apontar para o norte geográfico. Por quê? Porque lá no norte geográfico que tem o sul magnético, certo? E o contrário também é verdadeiro, né? O sul, sul, norte. Ok? Então, bastante atenção nesse campo magnético da Terra, ó. Lá onde é o sul geográfico, é onde fica o norte magnético, as linhas saem de lá, né? Saem do norte magnético, apontam para o sul magnético. Tudo bem? Bastante atenção com esse lance de orientação da bússola, pessoal. Mas percebam que esse conteúdo é bem teórico e costuma ser bem mais tranquilo, bem fácil mesmo, certo? Espero que tenham compreendido. Valeu, um abração e até mais.